Bom, eu acho que a gente tem que falar do caso do Léo Lins. O Léo Lins, para quem não ficou sabendo, humorista, né, do programa do Danilo Gentili, faz muito sucesso na comédia stand-up, foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão por propagar conteúdo contra minorias e grupos vulneráveis. Você vai se lembrar, houve um pedido do Ministério Público Federal que entrou com uma ação contra o Léo Lins em 2023 e, além da pena, ele vai ter que pagar uma multa equivalente a 1.170 salários mínimos, que equivale a algo em torno de R$1.400.000. Isso foi devido a um show de 2022 em que o humorista faz piadas ali contra negros, idosos, obesos, pessoas com HIV, homossexuais, todo mundo. Indígenas, nordestinos, evangélicos, judeus, pessoas com deficiência. Essa apresentação foi tirada do ar por decisão judicial, mas até então acumulava mais de 3 milhões de visualizações no YouTube. Ainda cabe recurso, então o Léo Lins não vai para a cadeia imediatamente, mas ele pode ter que cumprir, caso seja condenado nas demais instâncias, essa prisão em regime fechado. E aí muita gente está pedindo para a gente comentar, querendo saber a nossa opinião. É um negócio meio complexo, e eu sei que a gente não concorda inteiramente nessa questão aqui da liberdade de expressão no humor, mas o meu ponto é o seguinte: o mundo que eu vejo como ideal é aquele em que nenhuma palavra, nenhuma frase, nenhuma ideia pode gerar uma condenação, a não ser que você esteja ameaçando alguém, incitando um tipo de violência direto, e aí essa violência não se daria por palavras, seria uma violência realmente física, ou usando palavras para sabotar, por exemplo, o esquema de vacinação, ou provocando risco imediato à saúde de uma pessoa, como no famoso caso em que alguém grita fogo num teatro lotado, né? Esses seriam os meus limites à liberdade de expressão. Nenhum direito é absoluto, né? Esses seriam os meus limites. Mas esse é o mundo que eu enxergo como ideal. Esse não é o mundo em que eu vivo. Eu moro no Brasil, que tem uma legislação muito mais restritiva do que aquela que eu gostaria que houvesse. E eu, como um membro dessa sociedade, entendo que a legislação tem que ser cumprida. Você pode entender que uma piada... Eu vou dar alguns exemplos aqui de piadas do Léo Lins, posso? Uhum. Ele disse ali, ele fez graça com uma criança cearense que nasceu com hidrocefalia, porque ele disse que, como a criança era do Ceará, a família aproveitou e fez um poço na cabeça dela. Ele disse que os judeus... Sério? Ele acha que isso é uma piada. Ele acha. Ele disse que a quarta-feira de cinzas deveria ser um feriado judaico. Meu Deus do céu, gente. Cinzas. Entendeu? Ele disse que obesos deveriam transar com pessoas com HIV positivo. Não. Para pegarem a doença e emagrecerem. Então é um humor ruim. Ruim. E é mal contado. Ele é um mau comediante. O texto dele é ruim. Ele não tem ritmo. Ele faz sucesso mais nessa da ofensa total do que na qualidade daquilo que ele apresenta. Mas isso não está em questão aqui. O que está em questão é: o Léo Lins está incorrendo em um crime? E a resposta é sim. Existe um conceito na lei brasileira chamada... E isso é lei. Isso. Não é opinião, não é lacração, é lei. Racismo recreativo. Se você não pode xingar uma pessoa de macaco num estádio, você não pode fazer esse tipo de alusão no contexto de um show humorístico. Exemplo. Lembra das 2 influencers que arrumaram problemas com a justiça porque elas acharam que era engraçado oferecer bananas e bonequinhos de macaco para crianças negras? Tá lembrado? Caitlyn, não sei das quantas. Essa é a definição de racismo recreativo. Você tá ofendendo uma pessoa, né? Utilizando o racismo, a misoginia, a homofobia, etc, 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 só que disfarçado de humor. Não deixa de ser uma ofensa por isso. De novo, eu nem concordo inteiramente com o conceito, mas o conceito tá lá no Código Penal. Isso. Nós temos um estamento jurídico e a gente tem que viver de acordo com as leis que a sociedade pacificou. O racismo recreativo existe, ele tá lá. Artigo 2º-A da Lei 7.716/89, pena de reclusão de 2 a 5 anos, entre outras medidas que podem ser tomadas contra quem incorre nesse crime. Quem acha que essas barbaridades que o Léo Lins diz,
em show se encaixam na definição de liberdade de expressão, veja, eu até respeito a opinião, tá? De quem enxerga a coisa assim. Vai ter que achar que o Oruan e o MC Pose também foram presos injustamente. O Oruan foi preso? O MC da Pose foi. Porque, afinal de contas, ele tá só cantando sobre o crime organizado. Ele não é necessariamente, pelo menos isso não foi comprovado ainda, um membro do Comando Vermelho. Né? Então, quem acha que uma coisa vale, vai ter que achar que a outra vale também. Necessariamente. O ordenamento jurídico brasileiro entende que não. Né? Se a gente não gosta, elejamos representantes que mudem esse ordenamento, mas esse é o que temos. E dentro do ordenamento que temos, essas piadas do Léo Lins podem ser classificadas como crime, gostemos ou não. E aí tem muitos ouvintes aqui participando, falando sobre isso. A maioria tá com você, tá falando que esse é um bom ponto mesmo. Mas aí teve gente dizendo o seguinte, mas ele faz isso num show, paga quem quer, sabendo que vai ouvir esse tipo de piada. Não importa. E o que eu disse é que crime é crime, num show, fora dele. Independentemente. Nesse caso aí tem um problema que ele ganha dinheiro Se ele cometendo um crime. Se ele matasse uma pessoa num palco. Isso. Pagou Aí pode? quem quer. Pagou quem quer? Ele pode? Não pode cometer crime. Independe do local em que é cometido. Né? Isso é irrelevante. Né? Vai, também acho. Vai quem quer, gosta quem quer, aplaude quem quer. Mas o crime acontece independentemente disso.